Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, uma atualização importantíssima. Doenças que são mais, benefícios são concedidos com mais facilidade, de benefício de incapacidade para segurados nessas condições. Agora, existe também pessoas que têm essa doença e muitas vezes o benefício é negado. E aí, qual é a explicação que se dá? Então eu estou trazendo atualizações aqui importantíssimas, tá? Tanto para auxílio-doença, para incapacidade total e permanente, para BPC, para o auxílio-acidente. O INSS é que concede milhares de benefícios de incapacidade todos os anos. E entre eles, né, os mais conhecidos, né, que eu acabei de falar, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, tem as suas condições motivadas por diversas doenças que impedem o segurado de exercer as suas atividades por um período ou até mesmo de forma definitiva. Entre as condições mais comuns que levam à concessão desses benefícios estão doenças músculo-esqueléticas, olha lá, transtornos mentais, cardiovasculares e outras patologias que afetam diretamente a capacidade laborativa. Entre as doenças líderes de concessão, olha aí pessoal, vocês que vivem perguntando para mim, lombalgias e dorsalgias, olha aí, problemas nas costas que atingem milhões de pessoas e representam uma das principais causas de afastamento no país. E é mesmo, só aqui no canal, o que eu tenho de inscritos, de pessoas que aparecem aqui comentando comigo desse problema, a dor nas costas, quando ela persiste e é limitante, ela pode impedir o segurado de permanecer em pé ou sentado por longos períodos, tornando inviável a continuidade das atividades profissionais, especialmente em funções operacionais. Escritório, ou os que exigem esforço físico, motoristas, né, de caminhão, de ônibus. O negócio é complicado. Transtornos mentais, esses sofrem demais. Além do problema que tem, o que diferencia, por exemplo, uma incapacidade física? O transtorno mental não está à vista. É um dos grandes problemas, porque a pessoa olha, isso aí é frescura, isso aí não tem nada, a não ser que seja um problema muito grave, né? Existem aqueles problemas que a pessoa já não tem consciência de si, mas depressão, ansiedade, como é que você comprova? Tem exames, eu não sou médico, né? Mas eu já li que existem exames, que tem alteração hormonal, alterações no corpo, mas o problema é não ser visível. Você olha uma perna quebrada, uma fratura, é uma coisa. Você olha uma pessoa com depressão, ela está inteira, está normal. Está normal aos nossos olhos, né? Veja bem, depressão, ansiedade generalizada, síndrome de pânico, transtorno bipolar também ocupa posição de destaque entre os afastamentos do INSS. Você que sofre com isso, é verdade? Ficou fácil para você conseguir a concessão do seu benefício? A crescente pressão no ambiente de trabalho, associada com a instabilidade econômica, o impacto que teve, né, a pandemia, tudo isso intensificou os quadros de adoecimento mental entre a população. Essas condições, quando diagnosticadas com laudos, acompanhadas por profissionais de saúde mental, frequentemente resultam em afastamentos temporários, ou até mesmo permanente. Aí é diagnóstico médico, né, pessoal? Mas como eu falei, né, é terrível. Outro grupo que muito frequente consegue as concessões são a LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, distúrbios, que nem eu falei, osteomusculares relacionados ao trabalho, profissionais que realizam movimentos repetitivos, digitadores, operadores de caixa, trabalhadores da indústria, esses particularmente expostos a essas lesões. O desgaste contínuo das articulações e músculos levam aí a limitação funcional severa, com necessidade de afastamento prolongado, fisioterapia, em casos graves até cirurgia. Doenças cardiovasculares, hipertensão arterial grave, insuficiência cardíaca, arritmias, né? Também figuram entre as causas mais comuns de concessão de incapacidade. Essas condições elas podem causar fadiga extrema, dores no peito, desmaios, comprometimento à resistência física, inviabilizando aí o desempenho de tarefas diárias e profissionais. O agravamento desses quadros pode gerar aposentadoria por invalidez, especialmente quando o trabalhador depende de esforços físicos. Pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Uma dica boa, mas veja bem, cuidado com a automedicação. Cuidado. Quando você sente muita dor no peito, latejamento na cabeça, eu vi um médico, veja bem, eu vi o vídeo de um médico falando da aspirina. Quantos de vocês aí já ouviram falar que a aspirina afina o sangue? Muitos, né? Só que é o seguinte, faça uma consulta com um médico. Para vocês terem uma ideia, eu vi o presidente dos Estados Unidos estava com inchaço, o Trump estava com inchaço nas pernas,
estava com problema lá de saúde. E aí, na matéria estava lá escrito, os problemas poderiam estar relacionados porque ele faz uso de aspirina diariamente para evitar AVC e infarto. Olha aí. Eu já ouvi esse médico falando que uma aspirina de 100 miligramas, que é infantil, por dia é capaz de evitar infarto e AVC. Eu não sei se é verdade. Tá? Procure o médico. Mas eu tive a confirmação, o presidente dos Estados Unidos toma. E ele não é novo, né? Já tem mais de 70 anos. Não sei, vale a pena, tá? Eu tô dando um toque. Porque às vezes a pessoa tá sentindo dor no peito, latejação na cabeça, né? E o que acontece? A explicação é a seguinte, ela afina o sangue? Diz que sim. A explicação que tem é que ela consegue limpar os vasos com a pressão sanguínea. Exatamente pela modificação que tem lá no sangue. Agora, se é prejudicial ou não, isso é um médico que tem que explicar. Eu tô dando um bizu aqui, tá, pessoal? Isso é bizu, não leva a sério, não. Eu não tô falando pra ninguém tomar, não. Tá? Faça uma consulta se você tá nessas condições. Neoplasias, né? Neoplasicas. São diversos tipos de câncer. São automaticamente considerados pela legislação como elegíveis a recebimento de benefício de incapacidade temporária, sem necessidade de carência. Olha lá, ó. O câncer não aposenta não, viu, pessoal? Dependendo do estado. O tratamento oncológico envolve, geralmente, quimioterapia, radioterapia, cirurgias que debilitam intensamente o organismo. Mesmo após a remissão do câncer, o trabalhador ele pode permanecer afastado por longos períodos, dependendo da gravidade e das sequelas de tratamento, tá? A tendinite é uma das doenças mais recorrentes entre os pedidos de deferidos pelo INSS, especialmente entre profissionais que usam intensivamente os membros superiores, como digitadores, músicos, trabalhadores em linha de produção. A inflamação desses tendões causa dor, inchaço, limitação de movimentos, o que pode incapacitar completamente o trabalhador nas tarefas básicas. A síndrome do túnel de carpo, muito associada ao uso contínuo de computador, movimento repetitivo, também é uma causa relevante de afastamento. Ela causa dormência, formigamento, perda de força nas mãos, compromete significativamente a produtividade e a finalidade do trabalho, tá? Essa condição exige tratamento clínico, cirúrgico e, em muitos casos, afasta o segurado por meses. Essas doenças, pessoal, elas são, na hora da concessão, quando o perito se depara com essas doenças, a chance de ter o benefício concedido rapidamente é grande. Hérnia de disco, ó, que afeta discos invertebrais da coluna, é outra enfermidade que causa intenso sofrimento, impossibilidade de esforços físicos, dependendo da gravidade, pode comprometer nervos, causar dores irradiadas para membros inferiores e levar à perda de mobilidade. O tratamento envolve fisioterapia, uso de medicamento e, em casos mais graves, cirurgia. Doença respiratória crônica. Olha lá, como asma grave, bronquite crônica, doença pulmonar obstrutiva, também aparece com frequência nas estatísticas de concessão. A limitação da capacidade respiratória ela prejudica o desempenho físico, principalmente nas atividades que exigem aí movimentação constante, exposição a agentes químicos, esforço moderado ou intenso. Diabetes mellitus, com complicações, é outra enfermidade que pode justificar o afastamento. Quando não controlado, o diabetes pode causar perda de visão, insuficiência renal, neuropatias, até amputações, pessoal. Esses agravamentos comprometem não apenas a saúde, mas a autonomia do trabalhador, levando à concessão do benefício por incapacidade permanente em muitos casos. Doenças autoimunes, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, esclerose múltipla também estão entre as mais deferidas, né, as mais concedidas pelo INSS. Essas condições causam inflamação crônica progressiva, comprometimento de articulações, músculos, pele, órgãos internos, o que pode tornar aí o trabalhador incapaz mesmo para tarefas mais simples. Epilepsia. Está na lista também, viu, pessoal? Outra condição que pode gerar benefício, principalmente quando crises são frequentes e não controladas por medicamento. Os riscos associados à queda, à perda de consciência, à convulsão, tornam perigosa a permanência em ambiente de trabalho, especialmente para atividades que exigem atenção ou até operação de máquinas. Pessoal, epilepsia sem controle, a pessoa coloca em risco a vida dela e a dos outros. Existem diversas situações. Por exemplo, se eu pegar metrô, a pessoa tem uma convulsão atrás de você, o trem está chegando, ela desmaia em cima de você e você cai na via. Olha aí. E aí vai culpar a pessoa? A pessoa tem convulsão. Não pode.
A pessoa está descendo uma escada, começa uma convulsão nesse momento, a pessoa se arrebenta inteiro. Quer dizer, esses caras não têm consciência de negar benefício para pessoas com esse problema. Ah, mas a hora da perícia ele não estava como tem que chegar lá babando, espumando, tremendo, tem que chegar lá tendo crise. Porque chegou normal, não tem nada. É igual às doenças crônicas, né? Essas que são progressivas, e elas têm fase que elas estabilizam, depois retornam o dobro, pior. Aí marca uma perícia para você quando a doença está estabilizada. Você chega lá, eu tenho. Aí o médico, você não tem nada, você está curadinho. Você está penteadinha, está bonita, aí, está sorrindo, está com boa aparência. Você sai de lá no dia seguinte e está estribuchando. E aí? Acontece isso. Tem doenças que é assim, tem uma fase que ela dá uma amenizada, também depois, a hora que vem arregaçando mesmo. Sabe? E infelizmente acontece justamente no momento da perícia a pessoa está bem. Aí o perito, né? Que tem uma bola de cristal, um semideus. Nossa, mas aí tá curadinho, tá bem vestido, sorrindo, a mulherada maquiada. Meu, não tem jeito, você tem que chegar lá morrendo, estrupiado, sabe? Doenças neurológicas degenerativas. Mal de Parkinson. Quem gosta aí do Bruce Willis? Bruce Willis tá sofrendo com isso aí, já perdeu a voz, não consegue ler mais, não consegue movimentar o corpo. Acho que não é Parkinson. Quem tem Parkinson foi o Ozzy Osbourne que morreu, né? Morreu esses dias. Inclusive eu era fã, tá, pessoal? Aqui é rock and roll, viu? Esclerose lateral amiotrófica geram incapacidades progressivas e irreversíveis. À medida que avança, essas doenças limitam drasticamente a mobilidade, coordenação motora, falha, sendo causas claras, né, de aposentadoria por invalidez, quando o trabalhador já não consegue executar nenhuma atividade. Vale destacar que a prova médica é essencial em todos os casos. O INSS exige laudos atualizados, pessoal, com diagnóstico lá, o CID Internacional de Doença. Tem que ter o CID e descrição dos sintomas e dos prognósticos. A perícia médica é o principal instrumento de avaliação para definir se o trabalhador está, de fato, incapacitado ou não. Quando ele põe a mão, quando ele examina, mas eu já expliquei, né? Tem a pastinha que antes de você entrar na sala, ele já está vendo todo o teu histórico ali. E ali você já está condenado. Se você já teve uma ou duas perícias negadas, um abraço. A chance de você ter a terceira, a quarta, a quinta é grande. Infelizmente, né? Esse país aqui, pessoal, da maneira que está, a zona que está, a roubalheira que está, todas as estatais que estavam dando lucro, do dia para a noite, todas elas dando prejuízo de bilhões. Olha o Correio. Os caras estão sem plano de saúde, estão com risco de ficar sem pagamento. E você sabia que o Correio não tem concorrência? É monopólio, só tem o Correio para fazer entrega. Como é que uma empresa que tem um monopólio no Brasil inteiro está destruída desse jeito? No governo anterior, ela estava dando lucro de 500 bilhões. Agora ela dá prejuízo de 500 bilhões. O que será que mudou, né? Bom, mas vamos voltar aqui pro... É que a gente sabe, a minha memória, ela não é curta, sabe? Infelizmente não, felizmente eu ponho o Tico e o Teco para trabalhar e raciocínio, tenho discernimento, enxergo as coisas. Fazer o quê, né? E eu tenho certeza que 99% daqui que estão me assistindo também. Agora tem uma meia dúzia aí que eu vou te contar uma coisa, viu, rapaz? Eu não gosto de ser mal criado, mal educado com ninguém, mas dá vontade de mandar para aquele lugar muitas vezes. A meia dúzia, viu, pessoal? Não é vocês, não. A meia dúzia de orelhudo que vem aqui, fala bobagem, ofender, criticar. Apesar que eu não tô nem aí. O único trabalho que eu tenho, quando eu olho e começo o meu campo, eu deleto. Acabou. Não dá trabalho nenhum pra mim. Não dá trabalho nenhum, você pode ter certeza disso. Eu nem termino de ler. Tem uns que escrevem lá, parece uma bíblia de ofensas. Eu leio a primeira linha, quando eu vejo que é ofensa, já era. Nem termino de ver. O idiota aí fica escrevendo 2 horas pra tentar me... E outra, não machuca não, tá? Eu só tô comentando porque tá relacionado ao que eu acabei de falar. Se no governo anterior a estatal dava 500 bilhões de lucro, por que nesse governo ela dá 500 bilhões de prejuízo? O que mudou? Põe o Tico e o Teco para funcionar que você acha a resposta. Né? Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreva, ative o sininho de notificação para todas as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo. É você que é beneficiado com isso. Isso mesmo, meu amigo e minha amiga. Vocês estão chegando a primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. E os que me acompanham já também, tem muitos aqui que estão há anos comigo, sempre me incentivando. Que Deus abençoe a vida, a casa, a família,
muita paz, saúde, prosperidade, abundância, felicidade, alegria. Tudo isso eu desejo para minha família. E para vocês eu desejo em dobro. Vou deixando meu forte abraço e até os próximos vídeos.